Bem-vindos a um novo episódio do Na Voz das Menogatas. E hoje vamos receber nosso convidado, médico, Dr. Guilherme Conradi, especialista em medicina do esporte e pós-graduado em lifestyle medicine. Ao longo de uma carreira marcada pela excelência, ele transformou a vida de mais de 10 mil pacientes e personalidades na área da política, empresários, grandes influenciadores. Reconhecido por sua abordagem inovadora, ele alia conhecimentos de ponta, medicina e estilo de vida. E hoje nós vamos falar de um tema que vai despertar muita curiosidade. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. A gente vai falar de emagrecimento, canetas emagrecedoras, o que há de novo, a droga que chegou recente no Brasil, a droga dos Estados Unidos, todas as medicações, as comparações, os efeitos colaterais. Então esse episódio vai estar riquíssimo. Tenho certeza que vai responder muitas das dúvidas de vocês aí de casa. Então não percam, venham conosco. Gente, hoje a gente está aqui para dividir conhecimento junto com um colega, Dr. Guilherme, especialista em MEV, Medicina do Estilo de Vida, e ele vai dividir com a gente o conhecimento sobre as tão famosas canetinhas. Falar desse jeito acaba sendo meio superficial, mas é que, na verdade, está tendo tanta confusão em relação a isso que a gente precisa de um espaço onde a gente possa diferenciar e nomear os bois, não é? Lógico. Eu não gosto muito da palavra canetinha, porque eu acho que fica um pouco pejorativo. Muito pejorativo, e mas também, é isso que a gente tem ouvido no nosso dia a dia, não é? E você vê que até a grande imprensa chama as medicações da obesidade como canetinhas, o que torna uma coisa meio superficial, uma coisa meio... Uma banalidade, a paciente ia para a farmácia comprar AS, Tilenol ou canetinha. Agora, pelo menos, a gente tem um pouquinho de regulamentação, né? Mas isso já vai ser uma das perguntas. Então, deixa eu parar de ficar verborreica aqui, senão eu tomo um pito dela. Então, hoje, com tantas opções, né? Falando desde o Saxenda, Trulicity, Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Na prática, vamos falar de uma maneira assim, tipo, nomear os bois. Qual é a diferença básica entre todas elas? Na verdade, se você pegar, por exemplo, o Saxenda é a liraglutida. A liraglutida, os estudos mostram que a gente tem uma perda de peso em torno de 8%. A semaglutida, que é o Wegovy e o Ozempic, a perda de peso gira em torno de 15%, 16%. A tirzepatida, que é o Mounjaro, tem uma perda de peso de até 24% em mais ou menos 70 semanas. Sim. Então, a gente tem uma evolução. Se você pega do Saxenda para o Mounjaro, você tem uma perda de peso 3 vezes maior. O que é a grande diferença? O que é a grande vedete do momento, né? É que a gente ficou décadas sem ter nenhuma medicação eficiente para a obesidade que pudesse ser usada de uma forma prolongada. O que se tinha antigamente eram as anfetaminas, eram os medicamentos para tentar diminuir a absorção da gordura, como o Xenical, o Orlistat. Hoje a gente tem as medicações, e as 3 são vendidas, mesmo com essa diferença de potência, e a gente sabe que a gente tem aí um arsenal para ser usado e que pode ser adaptado a qualquer tratamento. E aí, só para a gente ser mais didático ainda, primeira coisa, então, desde a primeira que a gente teve, que lá atrás, falando sobre o Saxenda, Trulicity, depois a segunda geração, que é o Ozempic e o Wegovy, é a mesma droga, tá? E agora, o Mounjaro, eles são todos receptores do sistema digestivo. Então, essa é a grande vedete. Antes a gente tinha medicações que sempre tinham uma atuação central, e agora a medicina descobriu, falou, peraí, tem mais coisa do que só uma fome emocional, totalmente, um metabolismo que não está ajustado, e a gente conseguiu esses receptores. Que, na verdade, essas drogas, né, elas não são anorexígenas, como eram antigamente, o Mazindol, né, a Fepramona, a Feprocorex. Sibutramina. Hoje a gente tem as drogas sacietógenas, então a gente aumenta a saciedade. Muitas pessoas, no início do tratamento, e dependendo da dose, até tem um padrão anorexígeno, param de comer, o que não é a ação esperada do medicamento. Quem faz certo. A ideia é você comer menos. Eu brinco com meus pacientes assim,
Tá ficando educado? Porque a ideia dessas medicações é que você coma uma quantidade menor e se sinta satisfeito. Mais civilizado, né? Mais civilizado. Então, essa é a grande diferença. E não tem ação central. Quem é um pouco mais velho, tem mais de 35, 40 anos, deve se lembrar daquelas pessoas que usavam remédio para emagrecer e ficavam dopadas, loucas, né? Que ficavam fora alterava o sistema nervoso. Alterava tipo completamente. E aí tirava a droga, ela ganhava o peso de novo. Porque ela ficou num período emagrecendo, mas não era ela estava controlada pela droga do sistema nervoso. Agora, uma questão que eu acho que assim, deve ser bem recorrente, né? Como essas drogas são relativamente recentes e a gente sabe que elas funcionam durante o uso, e o uso precisa ter um tempo prolongado, relativamente prolongado, né? Médio prazo, longo prazo, não sei. Já existe algum estudo que comprove, digamos, um custo escondido aí em termos de saúde? Quer dizer, essa conta, de alguma forma, vai chegar mais tarde? Olha que interessante essa pergunta. O último Congresso Europeu de Obesidade, que eu estava na Espanha, a gente discutiu muito a ideia, né, de que essas medicações são para tratar uma doença que é crônica. A obesidade é uma doença crônica. Então, a partir do momento que você tem uma doença crônica, seria bobagem tratar por um tempo e deixar o paciente sem tratar. Então, imagina, se a gente tem uma doença que precisa de acompanhamento, qualquer doença crônica, você pega um diabetes, você pega alguém que tem aí hipertenso, a pessoa uma hipertensão, está com pressão alta, toma o estilo remédio de vida, abaixo. melhorar o estilo de vida é mandatório, mas muitas das vezes só corrigir o estilo de vida não vai garantir para esse paciente que ele consiga se manter fora da doença, fora da obesidade. E, de novo, obesidade é doença. E é a doença que mais mata no planeta. Então, por que a gente teria que tratar o paciente por um tempo e depois tirar esse paciente do tratamento, tirar esse paciente da medicação? Hoje, o que a gente tem estudado é que a gente pode manter para sempre a medicação, desde que você ajuste a dose ou ajuste a frequência. Sim, e muito estudo falando em microdoses. Microdoses. Em centros de estudo europeu para pacientes aditos, heroína, álcool. Você sabe que eu tenho pacientes que eram alcoolistas e que queriam emagrecer, tinham ganhado muito peso e que emagrecem e deixam o álcool. É que já é um... Porque né, a gente tem melhora da apneia do sono, a gente já tem estudo para alguns tipos de câncer, a gente tem as cardiopastias. Tem a longo prazo é muito impressionante, Então, ao contrário do que a gente pensava que ao longo depois de um tempo a gente teria uma conta negativa vinda, e eu acho que positivo o que a gente está vendo. E acho importante também a gente só falar aqui que como qualquer droga que você use frequente, sempre vai ter um risco. Tipo de pirona, se eu tomar todo dia, lá 1 em 1 milhão, vai ter uma hepatite fulminante, um problema no fígado. E aí o que a gente tem em relação aos receptores, os análogos, é eventual, tá, gente? Raríssimo. Raríssimas. Mas as pancreatites... Sabe, cada vez a gente tem estudado mais a pancreatite, vendo que tem menos frequência. Mas assim, existem aquelas pessoas que têm um câncer de tireoide, que não deveriam usar, uma doença no trato digestivo, às vezes... né, alguma coisa das vias biliares, que também é contraindicação. Então, sempre atento a esse acompanhamento com o seu médico, porque ele vai te proteger da raridade, mas que não é zero, e que você pode ser o raro. Então, o acompanhamento médico, gente, é muito importante. Uma coisa que eu até falo muito nas minhas redes sociais, é que assim, enquanto as pessoas, né, os médicos menos experientes, ou os médicos que não são tão bem formados, ou que não estudaram tanto, e posso falar mais, Gui? Preconceito. Preconceito. É essa palavra, entendeu? E muitas das vezes, alguns médicos e o próprio paciente coloca a medicação, seja ela o Saxenda, seja ela o Ozempic ou o Mounjaro, como o centro do tratamento. O coadjuvante é a medicação. O ator principal de um tratamento de emagrecimento é quem executa o tratamento prescrito por um médico. Sim. Então, que engloba várias coisas. Que engloba dentro do tratamento, a gente tem a medicação. Mas a gente tem ali o aumento do consumo de proteína, a redução do consumo calórico, aumentar o treino de força, que a gente sabe que é o maior preditivo. Isso é muito importante, porque hoje nós estamos falando dessa cara Mounjaro Face, Ozempic Face. Então, manter o treino de resistência. Sempre, a gente fala assim, 4 vezes por semana é o mínimo para quem está tomando o Mounjaro, quem está tomando o Ozempic, e indicar o tipo de treino. Quanto mais treinar músculo inferior, por exemplo, perna, melhor para a gente poder ter um aumento do gasto calórico, mas também
melhorar aí a função endócrina da musculatura. Então a gente tem várias situações. O grande problema do Ozempic fez, do Mounjaro fez, é a pessoa que simplesmente ia no Brasil, graças a Deus agora não pode comprava, mais, né? comprava e perdia 20 quilos. E não fazia, e ficava no sofá. Ela via sentado. assim, perdi 20 quilos, mas perdeu 20 quilos de quê? Perdeu a maior parte de músculo, menos uma quantidade menor. Você sabe, qualquer pessoa que perder muito músculo, abate. Claro. Né? Alguém que faz uma Uma gastroplastia, abate. né, fica abatido. Você vê uma pessoa que perdeu 50 quilos numa cirurgia do estômago, você olha para ela e fala, nossa, parece que ela tá pior hoje do que antes. Tá derretida. Tá derretida. Acontece a mesma coisa com uma medicação que tem uma grande perda de peso. A questão é o a forma acompanhamento médico. do acompanhamento feito. Né? E aí, entrando nessa questão também do acompanhamento médico, né? A gente está falando bastante aqui sobre obesidade, mas a coisa popularizou de tal forma que tem muita gente usando que não se enquadra nessa categoria de pessoas obesas, né? Então, você acha que está havendo assim um exagero na prescrição? E até por isso agora estão retendo, né, a receita. Então, assim, tem muita gente que está usando, que não deveria usar. Por muitos anos, Thelma, a gente tinha essas medicações vistas como menos problemática do que uma medicação tarja preta ou uma medicação que precisava de uma receita azul. A doutora sabe, qualquer medicação mal indicada ou com uso errado, ela pode ser um grande problema. A gente tinha aí pessoas magras que queriam caber num vestido para poder ir numa festa e compravam na farmácia. Isso que eu queria saber. Às vezes a gente quer perder, quero perder 2 quilinhos, 3 quilinhos. Tem indicação? Não é o padrão ouro de tratamento alguém que quer perder 2 quilos. Vai para academia, aumenta o aeróbico, diminui o carboidrato, aumenta a proteína. A gente tem estratégias para ajudar alguém a perder pouco peso. Essas medicações são para quem tem sobrepeso com comorbidades. Então aquela pessoa que tem sobrepeso, mas já tem um pouco de apneia do sono, ela está perdendo massa muscular, que a gente vê que muito obeso é sarcopênico, então ele precisa perder gordura. É aquela pessoa que tem uma obesidade visceral, gordura visceral alta, que traz uma série de riscos. Que é perigosa. Então, assim, existe hoje uma mudança dos últimos tempos, que foi a história da gente precisar de ter a receita. Antes, qualquer pessoa com R$1.500 ia lá e comprava uma caixinha de Saxenda, sei lá. De Ozempic. Agora, a necessidade da prescrição é uma coisa muito válida e muito valiosa para nós médicos, porque trouxe uma certa responsabilidade. Isso foi um grande ganho para a classe médica. Nossa. Um grande ganho. Só que também agora você deve estar igual eu, lotado de WhatsApp. Por favor, a senhora pode me dar uma receitinha? Sabe o que acontece? Nossa, essa. Você sabe o que acontece muito assim? Eu tenho visto, por exemplo, o paciente tem uma ginecologista, que ela é de confiança. Ela chega na ginecologista. Não te enquadra. Ela chega na ginecologista. Você podia tanto me dar uma receita de Mounjaro. Né? E assim, muita gente, até pela proximidade com o paciente, acaba dando. Né? Mas não está ali acompanhando naquela queixa. E é importante se acompanhar. É o que a gente falou, né? Riscos para acompanhamento pancreático. Hoje a gente está vendo muito cisto pancreático que a gente não via antes. Não estou falando que é medicação. Mas são situações em que o seu médico vai ficar com a orelha em pé sabendo, talvez ali tenha um buraco, não vou deixar ele por aqui, vou com ele por aqui. Ou seja, o teu médico vai te guiar nesse tratamento de uma forma segura. Você já viu, por exemplo, que a gente está tendo uma legião de exobesos sarcopênicos. O que é isso? É o exobeso que perdeu muito peso e que perdeu grande parte desse peso em músculo. Então ele deixou de ter um problema, que era a obesidade, substituiu por outro. E aí, quando você tem um médico de confiança, uma pessoa que realmente sabe, que tem conhecimento, ele vai te guiar com mais ajustes, ou seja, ele vai te prescrever substâncias que são importantes para proteger você dessa perda de massa muscular. Você sabe que na minha rotina clínica, eu sou meio assim, detalhista ao máximo. E por isso que eu acho que a gente tem grandes resultados. Eu brinco que eu sou um colecionador de bons resultados todo dia. E eu tenho comigo... É tão legal isso, né? Eu e a minha equipe de nutrição, a gente fala o seguinte, o paciente, por bula, tá? Nos trabalhos médicos que a gente tem dos mais recentes, eles dizem que de 25% a 30% da perda pode ser músculo. Para mim,
Não pode passar de 5. Não pode passar de 5, de 10, dependendo do paciente. Você pode usar medicamentos que você pode suplementar. Então a gente suplementa, a gente se preocupa com a dieta, a gente troca a dieta a cada 3 Terapia semanas. Adjuvante, a gente repõe o hormônio quando necessário. Sim. Porque é importante que a gente tenha uma ideia de que o que o paciente precisa é perder gordura, não é perder peso. O Gui, quando o paciente chega lá pra mim e aí fala, eu tô tomando, sei lá, alguma dessas. E que mais que seu médico deu? Não, só deu essa receita. Não, precisa trocar de médico. Manda pra mim. Vou te dar um cartãozinho aqui, uma dica, vai pro Gui. Olha, eu tenho uma outra pergunta também que é bem recente, que é essa droga que chegou no Brasil agora, né? E tá todo mundo falando, é mais acessível, né? Bem mais em conta que os outros medicamentos. Mas realmente essa é uma que chegou agora, recente. Não é que chegou, é que é a produção nacional da liraglutida. Isso, é essa aí. Da liraglutida? Mas a liraglutida é o Saxenda, então, é o primeiro. Mas a gente tá tendo agora a produção. Custa R$300. Aí o que acontece? Todo mundo tá falando assim, olha, agora tem uma droga nacional, custa muito mais em conta. Afinal, entrega o resultado das importadas, não entrega. Então, Thelminha, o que acontece? O que a gente está produzindo agora no Brasil, que alguns laboratórios estão produzindo, é a liraglutida, que é a primeira daquelas drogas que eu falei. Aqui tem uma perda de peso de 8%, que era o Saxenda. Se você me perguntar, alguém que tem condição de comprar, vai comprar essa droga? Não vai. Mas é um fator muito positivo para a saúde pública. É verdade. Sim. Porque você tem aí um acesso a uma medicação que garante uma perda de peso, e 8%, a gente sabe que assim... Já é difícil. Já é difícil perder 8%. Agora, se você fizer um acompanhamento melhor com esse paciente, ele pode perder mais do que 8%. Sim. Então, já imaginou alguém que não tinha condição nenhuma de se adequar, de comprar um tratamento, né? De custava R$1.000, R$1.200, R$1.500, e agora tem uma de R$300, isso é um grande salto. Mas, se você fizer uma comparação, a gente não vai comprar um remédio que está 2 gerações atrás, né? Mas quem não tem condição, é um grande salto para a saúde pública. Sim, perfeito. O Gui, o que a gente sabe que sempre existiu e ainda é uma lacuna que a ciência não conseguiu um controle, é o seguinte, né? O que a gente fala é multifatorial, é um estilo de vida. Então, qualquer medicamento, ele sempre passa por controlar a tua fome física, que é aquela que dói, porque fome dói, e controlar a sua fome emocional, né? Sim, que é a caixa inteira do bombom, que no meu caso é assim, eu mereço, tô aqui no Einstein, tô cansada, então sempre eu passava ou na Copenhague e falava, Dani, se eu mereço, eu vou comer essa caixa inteira, até chegar no consultório eu comi uma caixa de cherry. Então, todas as medicações que a ciência estuda, ela tenta fazer um controle da fome física e da fome emocional. Sim. Mas lembrando que é a doença crônica. Seja ela física, de uma alteração que ainda a medicina não controla tudo, a gente estuda muito leptina, adiponectina, mas... Até porque o metabolismo é dinâmico, é muito Uma individual. vez que você emagrece, sua grelina sobe, a leptina desce. Então muda tudo. Então, assim, em resumo, uma fórmula mágica de você conseguir o teu objetivo, seja ele 10, 20, 25% da perda. E aí, se eu tirar o que estava me castrando, se eu tirar o cabresto que estava me segurando, a minha tendência é voltar para o meu inicial. Até porque os mecanismos de starving do organismo te fazem uma exuberância de novos lugares de absorção. Sim. Então, a mesma quantidade vai ser um armazenamento muito maior. Qual é o principal gatilho? Ele existe para a gente ter a manutenção sem uma droga, seja ela qual for. Então, o que a gente tem discutido cada vez mais, né? Que quando a gente usa a droga dentro de um tratamento onde existem outros pilares a serem organizados, a gente tem um menor reganho, porque não existe nada mais frustrante do que alguém emagrecer e ganhar peso de novo. Mas isso é o que acontece. Né? Só que existe uma situação que foi descoberta há pouco tempo, que a gente tem uma memória do adipócito. Ele vai tentar recuperar. Então, ele vai sempre tentar recuperar o maior peso da vida. Hoje eu atendi uma paciente socorro. Que ela disse assim, minha filha, 100 DNA quilos, tá lá. Eu pesei 100 quilos uma vez na vida. Desde então, eu nunca mais consigo controlar o peso.
É que, na verdade, uma vez que você teve um peso máximo, esse peso vira um alvo. Ele vira o seu peso-alvo. E aí o seu corpo sempre busca o maior peso da vida. Isso por quê? Porque gordura é proteção. O nosso corpo aprendeu a estocar gordura porque a gente se protege tendo gordura. Por instinto de proteção da vida, o animal, se ele tem como, ele quer guardar, porque ele não sabe quando ele vai poder comer de novo. Não sabe quando vai poder comer. A gordura protege contra a oscilação de temperatura, o gordinho sente menos frio. Num acidente, o gordinho é o que menos machuca, porque ela é proteção, né? Então a gente sempre fala o seguinte: metabolicamente, a obesidade é péssima para o corpo, mas estruturalmente o corpo se protege com a obesidade. Então esse é um dilema que o nosso corpo fica o tempo inteiro buscando voltar ao peso maior. Então, hoje, o que a gente fala? Quando o paciente muda o estilo de vida, né, consegue aumentar o aporte proteico, comer proteína, eu falo, depois dos 25 anos, eu falava 30, agora eu baixei. Ninguém tem direito de fazer uma refeição sem proteína. Ah, quero comer... Macarrão. Hoje, não tem como, não tem mais de... E hoje a gente tem muita informação, né? Todo mundo sabe da necessidade de comer proteína. E comer proteína é um aliado muito grande para a gente manter o peso. Segundo, é treino de força, né? 4 vezes por semana. 3 é menos de 50% da semana. Essa coisa de treinar segunda, quarta e sexta não adianta. Não adianta. É 4 vezes, né? Hidratação. Você sabe que compulsão alimentar se trata também com hidratação. Por quê? Porque nosso centro regulador da fome e da sede são muito próximos. Sim. Quantas vezes estava com sede, abriu a geladeira, viu um bolo, pegou o bolo e esqueceu da água? Todo mundo já passou por isso. Então a gente se confunde muitas das vezes na sensação de fome e sede. Beber água é super importante. Outra coisa muito importante é valorizar o sono, porque numa noite mal dormida, o seu próximo dia é um dia de gula. O seu corpo tende a te fazer comer de 20% a 30% mais para te manter acordado depois de uma noite ruim. Então tem várias estratégias. É tudo interligado, na verdade. Agora, o que a gente tem visto muito é que mesmo com tudo isso, existem algumas pessoas que precisam de usar droga alguma terapia. Vida, não adianta. E aí você faz a microdose, ou você faz a dose espaçada, né? Sim. Quer dizer, ao invés de fazer semanalmente, você faz a cada 10 dias, depois 12 quinzenal. dias. Então, assim, o que eu acredito é que a gente está vivendo uma era onde, com as próximas medicações que estão chegando, a gente vai ter mais tranquilidade para falar desse assunto. Vai ser igual a pessoa que fala assim, eu tomo todo dia uma metformina porque eu tenho diabetes, ou eu tomo uma losartana porque eu tenho a pressão alterada. Daqui a pouco você vai falar, não, eu tomo um pouquinho de cagricema, que é uma das novidades, e a gente toma toda semana e tá tudo certo. Então, aí eu quero falar também sobre essas novidades, sobre outras coisas, outros recursos de emagrecimento. Mas antes, só para a gente fazer um fechamento nessa questão das canetinhas, né, entre aspas aqui, porque essa palavra eu já vi que é mais pejorativa, mas eu fiz um joguinho aqui de mito ou verdade, tá? Que eu acho que, assim, são dúvidas, né, que as pessoas têm, que as pessoas, eu acho que ficam presas nesse negócio será que é verdade? Será que eu posso? Então eu vou te fazer algumas perguntas assim rapidinhas e aí tu vai me responder se é mito ou verdade. A caneta faz emagrecer mesmo sem dieta ou exercício? É uma verdade parcial, porque emagrecer é o quê? Perder peso? Ela faz. Mas você quer emagrecer perdendo gordura, você precisa fazer dieta e precisa fazer atividade física. Tá. Medicações viciam e o corpo não consegue mais ficar sem elas? Falso. Quem usa e engorda tudo de novo, inevitavelmente? Não é inevitável, a gente acabou de falar. Quando você tira a medicação... É difícil. É mais difícil você manter o peso, mas a gente tem já vários estudos mostrando que com as mudanças de estilo de vida o paciente consegue manter. Tá. Mas é essa consciência, Com né? essa consciência. Que tem que mudar. Não adianta querer voltar ao que era antes, cara. Você vai voltar engordando. Os efeitos colaterais podem ser piores que a obesidade em alguns casos. A obesidade é a pior doença que existe. Essas canetas funcionam para qualquer pessoa, independente do peso inicial? Então, na verdade, não, né? Isso é falso. Porque a gente precisa ter o controle da indicação, né? Existe risco de pancreatite e até câncer associado ao uso prolongado? Sim. Sim.
Existe o risco. É muito O risco pequeno, é muito pequeno, mas existe o mas risco. existe. Tá. Por isso que tem que ter o seu médico pra te acompanhar. Quem não tem obesidade não deveria nunca usar essas medicações. Você tá fugindo. Aí eu vou dizer que essa eu que não queria essa aí estar na eu tua vou dizer pele. que assim, eu vou dizer que é falsa, porque eu acho que sobrepeso com comorbidade, mesmo não tendo o diagnóstico de Sim. obesidade, já é uma indicação. Já. Sim. Com as E canetas... posso ainda colocar mais uma coisa? Lógico. Se essa comorbidade for um sentimento de menos-valia, um sentimento de autoestima baixa, eu Tendência depressiva. não tenho vergonha de falar. Eu vou contra a preconização oficial e suporto a indicação. Eu também suporto faço. no sentido de Eu que... também faço. Porque tá mexendo com o Cara, emocional é, e cada um é que a sabe autoestima o da que pessoa, é horrível né? você tá no sobrepeso, Sim, entendeu? e outra, sabe uma coisa que também é muito importante a gente pensar, né? A gente falar, é que muitas das vezes esperar uma comorbidade é um tempo que o paciente... Lógico, e a comorbidade do paciente, né? se for um impacto grande no sentimento dele, de menos-valia, de se sentir com má qualidade de vida... Eu já tive paciente que o médico, o ginecologista de reprodução, falou: vai no médico, emagrece, que você vai voltar e vai conseguir engravidar. E é verdade. Tem os filhos da geração canetinha. E ela não Porque tinha, você né? Ela não tinha consegue daí indicação. ovular, cara. Mas ele falou: você tem uma SOP, a gente vai precisar. Então, assim, existe, né, indicação off-label, né? Uhum. Que é o quê? Não é o descrito, mas é o necessário, é aquilo que você pode fazer. E aí que entra também a individualização, individualização e essa do estilo de vida também, que tu vai analisar um todo, o paciente como um todo, né? Todo. Bom, e com as canetas, o metabolismo fica mais lento a longo prazo? A longo prazo, de qualquer perda de peso, Claro que o nosso fica. corpo reage reduzindo o metabolismo. Reduzindo? Reduzindo. Tá? Porque ele tá em starving. Ele fala, quer cara, que você pararam de reduza me o dar comida aqui. metabolismo e ele aumenta os hormônios. Ele aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, reduz a leptina e faz o metabolismo diminuir. Por isso que uma dieta feita por muito tempo tem que ser revisitada, porque você entra no platô. O metabolismo é dinâmico. Se você tem 10 quilos de músculo e um metabolismo de 1.400 calorias, a hora que você tem 13 quilos de músculo, o seu metabolismo já subiu. A mesma coisa quando esse metabolismo diminui, quando você perde músculo. Então a gente precisa estar sempre revisitando a dieta, porque o dinamismo metabólico é o que impacta nessa questão. Que interessante. A perda de massa muscular é inevitável durante o uso. É falso. A caneta pode causar flacidez severa pela perda rápida de peso. Então, quando você tem uma perda de gordura rápida, né, nem a mesma coisa que não é tão rápida assim, você vai ter que avaliar algumas coisas, né? Você tem que avaliar a idade do paciente, o sexo. Mulher tem mais flacidez do que o homem. Quanto mais velha a pessoa, mais tempo de obesidade. Então a gente tem que avaliar. Vai ter flacidez? Vai. Mas o que é melhor? Tratar uma flacidez ou manter-se gordo? Manter-se obeso? Então é importante a gente ter essa consciência até de acompanhar o paciente e dizer assim, ó, depois que você emagrecer, eu tenho um cirurgião plástico excelente para te indicar, a gente tem os tratamentos de melhora de colágeno, a gente tem os aparelhos, porque a ideia é que a gente continue tratando o paciente em busca da melhora geral. Né? Sim, sim. Essa aqui é bem interessante. Ó. O efeito platô é comum. Chega um momento em que o corpo para de emagrecer mesmo usando. E aí é a hora de você ter um acompanhamento, porque aquele paciente que já chegou... Eu já tive paciente que comprou em Dubai, em Londres, aí chegou, eu cheguei a 15 miligramas de Mounjaro e parei de emagrecer. Acontece esse platô? Acontece. Por quê? Porque o corpo também começa a criar as estratégias para parar de emagrecer. Lembra que emagrecer é um problema para o corpo. Então ele começa a criar essas estratégias. Então quer dizer que tem gente que vai emagrecer menos, outras pessoas mais. Mas aí é a hora de ter um médico que muda a sua dieta, que aumenta a sua suplementação, que muda o seu estilo de treino, que aumenta o aeróbico. Então esse acompanhamento que tira do platô. Porque essas medicações, elas não devem ser usadas supradose, que é o quê? Eu já tive paciente falando assim, eu tomo Mounjaro 15 miligramas 2 vezes por semana. Nossa. Socorro. Tá? E não emagrecia. Por quê? Era aquela pessoa que ficava dentro de casa, no sofá, tomando remédio, querendo emagrecer sozinho. A hora que você fala, não, vamos mudar tudo, né? E aí você vai emagrecer, você consegue ter uma grande perda de peso, de gordura, com uma dose mais baixa. O Gui, uma curiosidade só, tô cortando aqui, a Thelma vai me chutar. Então, debaixo da mesa. Ela faz isso, já tô acostumada. Tá acostumada. Já existem estudos de associação
Tipo, vamos usar uma tirzepatida e uma semaglutida. Tirzepatida segundas e a semaglutidas quintas. Você sabe que existe off-label. Eu uso tirzepatida semanal e aquele paciente tem uma fome noturna. Você usa... Eu uso o Saxenda, a liraglutida, à noite. E a gente tem uma excelente resposta. Mas daí você usa microdose diária? Não microdose, a gente usa a dose inicial, geralmente. Mas semanal, daí? Diária. Diária? Né? A liraglutida é aquela que era uma vez por dia, lembra? Ah, Saxenda. Que era o Saxenda, e agora a gente usa o tirzepatida semanal e o Saxenda diário. Eu tive uma paciente que depois de 2 bariátricas não emagrecia, perdeu quase 40 quilos, a gente usando essa combinação, tá? Da tirzepatida semanal e a liraglutida diária. Para controlar a fome noturna? Para controlar a fome noturna. Tem muita gente que tem essa tal de fome noturna. A fome noturna, né? é a fome do mal alimentado, né? Porque imagina, você passou o dia inteiro sem comer, seu corpo acende uma necessidade de comer algo no momento que você está em casa, relaxado, e geralmente o que você come? Tem o comfort food aqui também, entendeu? Tem o conforto. Então, é surreal. Só quem vive na pele. Eu falo isso porque conforto. assim, ó. Todos nós vivemos. Eu sou uma dessas, entendeu? Eu sempre fui. Eu era bailarina, eu era a primeira do balé de ponta. A minha vida inteira. E isso não é mentira. Comecei a reprodução, que eu sou mãe de FIV, já falei aqui. E a minha gestação, que eu comia todo medo da Maria não nascer, porque eu tinha 1000 comorbidades. Fui pra 30 quilos. Falei pro meu marido, cara, e é com respeito às pessoas obesas, porque quem e se aceita. O problema é que eu sou uma mulher de 59 quilos. Você sabe uma coisa que você falou que eu gostei? Que você falou assim, eu comia... O medo dela então, não nascer. Fome, hunger, em inglês, é fome de qualquer coisa. Cara. Então a pessoa come a frustração de não ter um namorado, de terminar um relacionamento. É um gatilho muito fácil. Então tem vários gatilhos, né? Muito primitivo, né? Muito e aí primitivo. Eu fui pra 89 no dia que a Maria nasceu, cara. Engordei 30 quilos. E na minha pensamento mágico, eu ia achar assim, ó. 40 dias pós-parto, vou estar magrona. A ginecologista fala, perdi a placenta, sim, saiu o cordão. Mentira, amamentei. Fui numa loja, a Maria já tinha 4 anos. Falei, eu quero 42, então vai. Meu marido do lado me serviu. Eu falei, você tem 44? Ela falou, a gente não produz 44. Eu falei, então eu vou emagrecer, que eu tô com uma nenezinha. E aí depois eu volto. Aí ela falou, quanto tempo? Quantos meses? Eu falei, 5 anos. Cara, eu sou médica, eu estudo isso e eu sou isso. Eu sou essa dificuldade, entendeu? Mas é muito comum, né? Hoje eu falo que a mulher, né? Ela tem essa... A gente tem mulheres muito polifunções, né? Então a mulher empresária, a mulher que é mãe, é esposa, é a mulher que tem que controlar a casa, a empresa... a profissão. Sim. E aí, chega um momento onde tudo isso gera uma carga de estresse muito grande. Isso ansiedade. Conta, e a pessoa fala assim, eu tô tão estressada, tão cansada que eu vou comer pelo menos o que eu gosto, né? Sim. Mas aí, essa repetição todos os dias traz um problema muito grande. Por isso que eu acho que a gente tem que democratizar esse acesso e parar de ficar com preconceitos, né? De prescrever para quem não tá na obesidade mórbida. Não, cara, a gente obesidade mórbida para mim é diferente do que é para você, é um conceito subjetivo e é difícil, é muito difícil. A obesidade mórbida, numericamente, né, é uma coisa muito difícil de atingir. Sim. É aquele caso, assim, extremo. Só que a gente está vivendo num mundo onde a obesidade cada vez mais está ligada a muitas doenças. Sim. Você vê que tem alguns países do mundo que já tem no serviço público Londres, né? Porque reduziu o custo da saúde pública. Claro, cara, tá sendo inteligente. Né? Quantas pessoas infartam por obesidade, primeira causa AVC, de morte que existe em mulheres em qualquer idade. Doença cardiovascular. E a primeira base da cardiovascular? O excesso de peso. Obesidade. Gordura. E aí, pra gente fechar a entrevista, tá? E não ficar só na questão das canetas, conta pra gente quais são os recursos modernos para emagrecimento que estão chamando atenção e que ninguém fala a respeito, em termos de emagrecimento, que não seja o uso dessas canetas. Então, Thelma, na verdade, assim, a gente tem, nos próximos anos, uma série de novas medicações que estão chegando, né? Então, medicações que têm uma quantidade de perda de peso tão grande quanto a tirzepatida. Uhum. Algumas devem vir até numa forma oral, de ser usado de uso diário. A gente tem
mais esperada agora, que é a retatrutide, que vai chegar agora. Nos Estados Unidos, né? Já tem nos Estados Unidos, vai sair em alguns anos, chega em alguns anos no Brasil. Tem a cagrisema. Então a gente tem algumas medicações que prometem uma revolução nessa questão do acesso à medicação de obesidade. A gente tem hoje cada vez mais possibilidade de criar um tratamento tailor-made, feito sob medida para o paciente. Você tem hoje desde os exames genéticos, você hoje consegue fazer um exame genético das fezes do paciente para saber como é que vai a absorção dele intestinal, microbiota. Você consegue fazer aí todo um mapeamento genético desse paciente para escolher desde a melhor dieta até o melhor esporte para ele fazer, né? Hoje a gente tem aí inúmeros aparelhos modernos que melhoram a contração muscular e que dão mais desenho para esse corpo, né? Você tem tratamentos de flacidez que antes a gente não tinha fora a cirurgia e que também trazem uma autoestima para o paciente, complementam a perda de peso. Hoje a gente tem, nos próximos tempos, eu acredito que a gente vai ter aí uma revolução da medicina, que eu acho que você também deve estar observando isso, da medicina da regenerativa, né? Uhum. Então, assim, cada vez mais a gente vê aí, né, o plasma rico em plaquetas, a gordura, né, trazendo células-tronco, que eu acredito que a gente vai descobrir coisas novas nos próximos tempos, né? E aí você tem desde os endovenosos, né, que a gente tem hoje, assim, o paciente está tomando tirzepatida, não consegue comer, ou você pode dar para ele um aminoácido endovenoso, você pode dar vitamina intramuscular para evitar que esse paciente tenha uma perda de energia, de disposição, de massa muscular. Então, eu acredito que os próximos anos vão ser muito positivos para o emagrecimento e a gente vai ter aí cada vez mais acesso e menos essa coisa do tomando um remédio para emagrecer, né? Tá tomando um remédio. Talvez seja um remédio mesmo de uso contínuo, como, sei lá, um ansiolítico, ou um remédio que a pessoa já encara. Hoje os médicos e especialistas já encaram como um remédio de uso contínuo, justamente porque a gente tem essa adaptação da dose. Você, chegou a 15, emagreceu 40 quilos, baixa para 5 e mantém toda semana. Aí até perder de vista, até o paciente se sentir confiante para ficar sem. Hoje a gente tem outras medicações também que ainda são usadas, a gente fala menos, mas você tem o Contrave, que é a bupropiona com naltrexona, que também pode ser uma sugestão para manutenção de peso. Tem diversas coisas que a gente pode fazer. O grande diferencial é o acompanhamento. E cada vez mais, esse último congresso de obesidade europeu, falou-se muito de duas coisas: musculação e proteína. Uhum. Então, a gente bate muito nessa tecla. Musculação e proteína. Eu brinco assim, que não tem jeito de a gente viver sem isso. Perfeito. Bom, tenho certeza que vocês aprenderam muito, assim como nós, com o Dr. Guilherme Conradi, especialista em medicina do esporte, estudioso e da medicina do estilo de vida, e que trouxe essa abordagem bem holística, né, de todos os pilares que são necessários para a saúde, para o emagrecimento. Não adianta só usar o medicamento, tem toda uma estratégia, precisa do suporte médico. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou deixar aqui o Instagram do Dr. Guilherme, @Dr. Guilherme Conradi, Dr. Guilherme Conradi. Para quem quiser marcar consulta já com ele, doutora Natália. DRA Natália. Thelma Torrano e na voz das Menogatas. Continue acompanhando e até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.